Lendo, aleluia, glória a Deus, a epístola em Gálatas, por favor, vamos pegar como base a epístola em Gálatas para falarmos sobre uma questão muito importante, os prazeres da carne contra os prazeres da alma. Muito interessante esse tema, vamos falar um pouco sobre isso hoje. É importante demais para a nossa vida, é importante demais para o nosso amadurecimento, né? É fundamental que nós amadureçamos a cada dia. Então, esse texto em Gálatas, capítulo 5, é muito importante. Capítulo 5, versículo 16. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Lemos assim: digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. De novo, digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Amém? Baseado nesse texto, a gente vai meditar na palavra de Deus, glória a Jesus, acerca justamente dessa questão, prazeres da carne e os prazeres da alma. Do que Deus se deleita a respeito de nós? Que nós sintamos prazeres espirituais, ok? Que nós temos uma vida dedicada às coisas espirituais. Mas olha, você vai me dizer, pastor, nós estamos nesse mundo e nós somos carne. Verdade? É verdade, nós estamos nesse mundo e nós somos carne, mas nós temos que resistir, amém? Nós temos que nos deixar conduzir pelo Espírito, a fim de a gente não satisfazer os apetites da carne que afloram a cada dia, amém? Que afloram, ok? Os apetites da carne estão aflorados em nossa vida de uma forma constante. Ora, o que a Bíblia nos fala a respeito? Quando a Bíblia fala de carne, ela fala de pessoa de natureza humana. Ok? Pessoas que têm a natureza humana. Olha, não são pessoas diferentes de nós. Todos nós temos a natureza humana. Mas a nossa natureza humana, ela não pode e nem deve prevalecer, amém? Sobre a nossa natureza espiritual. Amém? Glória a Jesus. A palavra de Deus nos afirma que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Por quê? Porque Ele é Espírito. Então nós temos que adorá-lo em espírito e verdade. A nossa natureza espiritual, ela precisa e deve prevalecer. Amém? Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, lá no Horto das Oliveiras, Ele pediu para os apóstolos fizessem uma oração por ele enquanto ele ia subir, mas eles dormiram. Por quê? A natureza humana é fraca. Amém, irmão? Por quê? Por causa do pecado original. Amém? O pecado original lá de Adão e Eva. Adão e Eva existiram e foram o primeiro homem e a primeira mulher da terra. Se eles não tivessem existido, nós não existiríamos. Houve necessidade de que eles existissem, mas eles pecaram, ok? Eles pecaram, eles disseram, na verdade, um não a Deus e perderam a comunhão com Ele, amém? Perderam a comunhão com Deus, e aí, por conta disso, nós também perdemos, amém? Por essa razão, irmão, foi que Jesus, aleluia, teve de pagar por um resgate de valor infinito, amém? Que só o próprio Deus poderia pagar, só Ele poderia pagar, e custou o preço de sangue, amém? Ele pagou e resgatou-nos numa reconciliação com Deus, porque nós estávamos envolvidos pelo pecado original. Amém? A nossa vida era uma vida desgraçada, desgarrada, estávamos completamente desviados e afastados do Senhor, quando Jesus veio e fez o sacrifício por nós. Amém? Se entregando àquela morte de cruz, para nos salvar. Mas nós temos o privilégio e a grata satisfação de poder encher os nossos pulmões de ar e dizer abertamente que o nosso Jesus, ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Foi o que nos deu a garantia, a certeza
da nossa vitória, do nosso triunfo sobre a natureza humana. Glória a Deus, amém? Muitas pessoas pensam que o Pai, Deus no caso, colocou o próprio Filho, Jesus, né, maldosamente na cruz, mas na verdade foi Cristo mesmo que pediu, que se entregou por nós. Amém? Não foi uma maldade de Deus, foi por amor. O que diz em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha só, foi de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia! É um texto áureo da Bíblia. É um texto áureo porque fala da obra de reconciliação. Fala do projeto de Deus para reconciliar o homem, eu, você, com Ele próprio. Amém? Nós fomos reconciliados com Deus. Ora, nós estávamos debaixo do jugo do pecado original de Adão e Eva. Estávamos completamente presos pela natureza humana, mas agora Jesus se deu na cruz por nós. Amém? Se entregou na morte da cruz por nós e nos resgatou diante da presença de Deus quando Ele completou a sua obra. Quando nós somos batizados, glória a Deus, nós participamos, na verdade, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O que acontece? Nós mergulhamos, né, na morte de Cristo e nascemos para uma nova vida com Cristo. Amém? Quando nós estamos submergidos, nós morremos praticamente nos braços do diabo, tá? Sepultamos o pecado e nascemos nos braços de Deus. Voltamos lá, amparados nos braços de Deus. Uma nova vida. Uma vida agora com uma natureza diferente. Não mais com uma natureza humana comum, mas agora com uma natureza espiritual. Glória a Deus. Amém? É essa a grande diferença que nos faz, aleluia, compreender as verdades divinas, nos traz a convicção da nossa plena certeza da nossa salvação. Glória a Jesus. Nós somos certos disso, nós temos confiança nisso, nós somos convictos nisso, porque nós lemos e cremos em todos esses fatos, em todos esses episódios que nos levam a crer que nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. É isso que move a nossa vida. Nós vivemos por fé. A Bíblia, irmãos, ela tem várias listas de pecados que vêm pela natureza carnal. Muitas pessoas relacionam uma série de coisas como sendo pecado. Existem igrejas até que rotulam determinadas coisas como sendo pecado, quando na verdade, de repente, não são, tá? Porque está na mente e na consciência de cada pessoa, tá? Enfim, uma série de coisas aberrantes, ou aberrações, melhor dizendo, coisas horríveis, que as pessoas muitas vezes se submetem a julgos diversos, quando na verdade não precisavam se submeter, porque na verdade essas coisas não são pecados, são coisas criadas pelo próprio homem, porque os pecados estão contidos numa relação enorme nas Sagradas Escrituras. Em Gálatas, capítulo 5, aí do versículo 19 ao 21, já vai nos mostrando, aleluia, uma série de pecados que a Bíblia relaciona. Diz assim, ora, as obras da carne são estas. Primeiro, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a elas. Olha só, uma relação de pecado. Muitas vezes as pessoas vêm até nós nos perguntando, pastor, vestir roupa assim, assim é pecado? Não está nessa relação, querido. Vamos para a relação e para a lista que a Bíblia nos apresenta. Muitas pessoas me perguntando, pastor, isso, aquilo, outro é pecado. Determinadas coisas muito flutuantes, quando na verdade as pessoas precisam se inserir no contexto da Bíblia e ver toda essa relação que a Bíblia apresenta. Amém? Todas essas coisas, todas essas obras da carne, que são de natureza humana, são pecados. Amém? E qualquer coisa semelhante, qualquer
coisa que se assemelhe a essa lista de coisas são pecados. Dessas coisas, diz aí o texto, né? Vos previno, como já vos preveni, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Essas coisas aí que são mostradas aí nesse contexto, que você está lendo aí na sua Bíblia, tá? Todas as pessoas que praticam não entrarão no reino de Deus. Tá? Porque praticam. Quem pratica é aquela pessoa que se prende, que fica. Pratica e fica preso. Claro que nós, outrora, também praticávamos, não é verdade? Outrora nós também errávamos, mas mais um dia nós deixamos essas práticas e passamos das práticas das coisas devidas, das coisas que a Bíblia nos apresenta como sendo boas. Amém? Deixamos a natureza carnal e passamos a ser revestidos de uma natureza espiritual. Agora nós não praticamos mais isso. Se nós uma vez praticávamos fornicação, hoje não fornicamos mais. Se praticávamos impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, não temos mais nada disso. Amém? Glória a Jesus. Se nós praticávamos ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias, nós hoje não praticamos mais. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa natureza não é mais natureza humana, mas é uma natureza espiritual transformada. Amém? Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém, querido? Porque Jesus deu a sua vida por mim e por você, agora nós somos transformados. Amém? E uma vez transformados, não praticaremos mais esse tipo de delito. Ou evitaremos praticar. Amém? Nós não estamos livres, é claro, de pecar. Mas se pecarmos hoje, nós temos um recurso. Nós nos recorremos a Jesus que nos perdoa. Voltamos-nos para Ele e pedimos a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Ele tem. Amém? Temos que andar em constante contexto e entendendo a diferença dessa batalha tremenda que existe entre as questões e os prazeres carnais, que são de natureza humana, e os prazeres espirituais, os prazeres da alma, que são de natureza espiritual. Amém? É isso que nós devemos fazer. Agora a escolha, querida, a escolha é nossa. Amém? Deus nos aponta o caminho. Mas a escolha é nossa. Somos nós que fazemos as escolhas, né? E aí vem a grande pergunta para a gente finalizar essa palavra nessa noite. Como nos livramos disso? Como nos livramos dessa relação de pecado? Dessa lista enorme de pecados que está se apresentando para nós? Como nós podemos nos ver livres? Né? Só pelo Espírito Santo. Fala com o teu irmão do lado, irmão, só pelo Espírito Santo. Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia nos afirma que sem Ele nós não temos força para vencer as obras da carne, ou seja, nossos pecados. O Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus para ficar conosco para sempre, até a consumação dos séculos, para nos dar força. Amém? Quem se submete ao Espírito Santo de Deus e compreende que a sua vida precisa e deve ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, entende que somente assim vai conseguir vencer as obras da carne e o pecado. Aleluia! Essa é a sua vida ser dirigida, guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra nos orienta. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós devemos fazer. Constantemente, que nós possamos deixar, permitir que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos guie. Se assim nós fizermos, certamente, queridos, nós estaremos com uma vida regada. Certamente, aleluia, o Senhor nos encherá da sua glória. Certamente Ele estará olhando para nós e derramando sobre nós bênção abundante. A Bíblia nos afirma, e eu repito mais uma vez, não canso de repetir, que os olhos de Deus estão à procura dos fiéis da terra. Amém? Nós devemos ser fiéis a Ele. Devemos estar numa postura, numa posição de fidelidade. Amém? Sermos fiéis a Deus é não negarmos o nome dEle. Sermos fiéis a Deus é não nos prostrarmos diante de nenhuma imagem de escultura, é não nos prostrarmos diante de nenhum outro Deus, ou não submetermos as nossas vidas, as nossas necessidades a outro Deus. Não podemos dividir a glória de Deus com mais ninguém.
Nós temos que dar glória somente a Ele. Amém? Nós não podemos amar ou servir a dois senhores, diz a Sagrada Escritura. Amém? Glória a Jesus. Alguém diz assim, eu sem dinheiro não sou nada. Eu não digo isso. Amém? Porque eu, com Deus, sou tudo. Amém? Glória a Jesus. Mesmo sem dinheiro, mas com Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Deus sempre provê as nossas necessidades. Amém? Nós não podemos colocar a nossa dependência no dinheiro. Sem dinheiro eu não consigo andar, não consigo fazer nada. Não existe isso. Amém? Glória a Deus. Há momentos na vida que nós conseguimos fazer N coisas sem dinheiro. Se nós tivermos há dois senhores, porque ou teremos de nos aborrecer com um e amar mais o outro, né? Ou vice-versa. Então nós não podemos servir a dois senhores. Entendendo dessa forma, nós cremos que temos que nos submeter a quem? Aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que está conosco todos os dias. Amém? E que estará conosco para sempre. Jesus, quando, antes de ser assunto ao céu, disse, olha, eu vou enviar a vocês o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Não vou deixar vocês numa roubada, sozinho não. Amém? Glória a Deus. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele é o Consolador. E ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Amém? Ficar em Jerusalém e esperar, porque vocês serão revestidos de poder. Gente, foi exatamente o que aconteceu naqueles primórdios. Tá? É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu. Por que nós estamos louvando a Deus? Porque o Espírito Santo de Deus nos guiou e nos trouxe até aqui para estarmos na presença do Senhor, buscando ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocando o seu nome enquanto Ele está perto. Nós viemos até aqui para glorificar o seu nome. Foi Ele que nos trouxe, foi Ele que nos amou primeiro. Amém? Nós não éramos nem merecedores de coisa alguma, mas Ele nos amou. Amém? Glória a Jesus. Entregando o seu Filho, Deus nos amou primeiro. Então nós temos que estar alegres, agradecidos, tá? E confiantes. E sabermos discernir entre os prazeres, amém, da carne e os prazeres da alma. Né? Os prazeres que agradam a Deus. Os prazeres da carne são prazeres de natureza humana. Os prazeres da alma são prazeres de natureza espiritual. Amém? Então vamos servir de maneira correta. Claro que ninguém está proibido, amém, de curtir, de fazer um lazer, né? Mas tudo tem o seu tempo determinado. Em Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo. Amém? Tempo de sorrir, tempo de prantear e chorar, né? Tempo de viver, tempo de morrer. Tempo de cantar, né? Enfim, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para tudo. E nós temos que saber remir, administrar o nosso tempo. Amém? Ninguém está proibido ou coibido de satisfazer os desejos carnais, né? Entre aspas, contanto que não seja pecado. Amém? Você pode se divertir, né? De preferência me convidar. Vamos na churrascaria? Vamos. Vamos na pizzaria? Vamos. Vamos no shopping? Vamos. Vamos na Feira do Paraíba? Opa! Para onde? Vamos. Amém? Glória a Deus. Preferência você está vendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós não somos privados de maneira nenhuma de nos divertirmos, de termos lazer, ok? De forma nenhuma. O crente está nesse planeta, nós estamos na Terra. Então nós não somos privados de curtir os prazeres, contando que os prazeres não sejam ou não estejam nessa lista de pecados que nós agora aqui anunciamos. Amém? É fácil de entender isso? É, né? Vamos para a Bíblia. Toda vez que tiver dúvida, vai lá para a Bíblia. Guarda esse texto de Gálatas. É muito importante para que você possa conduzir a sua vida da maneira melhor possível que agrada a Deus. Amém? É isso que Deus quer de nós. Nada mais que isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a sua paz, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos dando entendimento, conhecimento, sabedoria, para nos dizermos bem melhores, porque os dias são maus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. É só uma palavra de Deus, em nome de Jesus.